fala um pouco do OPM lá em Harvard. Cara, mas não é a mesma coisa. Porque a galera, em vez de pensar em digital, físico, como é que vai ser a sua experiência, eu acho que a gente tem pensado mesmo na jornada do cliente. Então, existe um mercado no Brasil que é um mercado de independente do que você faça, você sempre vai enfrentar problema tributário, fiscal, não importa. Esse é o Brasil. Quando eu cheguei para trabalhar de volta com minha família em 2010 em Assis, a empresa, ela era uma empresa que sonegava. Quantos prestadores de serviço que você contratou e que depois, se você não procurar ele de novo, ele nunca mais vai te procurar? Cara, dói em mim falar sobre isso, viu? Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz donos de empresas, fundadores, CEOs, C-Levels, para contar para vocês um pouquinho daquilo que eles têm feito, para vocês poderem aprender e ter uma jornada muito mais simples e mais fácil. E hoje trago novamente esse cara, conterrâneo meu, lá de Assis, Tiziano Pravato Filho. Muito bem-vindo ao Papo de Gestão. Prazer é meu, Brunão. Ele que assumiu a liderança aí do grupo Leveros entre 2016 e 2018, empresa que foi investida pela 2B Capital, lá do Bradesco. Isso. E ano passado eles faturaram 1,5 bi de reais, com 160 milhões de EBITDA, baita empresa, crescendo muito ano a ano. E o motivo de eu ter trazido ele aqui de volta, além de explicar para vocês o que é Leveros, né, essa empresa gigante aí da parte de ar-condicionado, entre várias outras coisas que eles fazem, é porque naquela época ele não pôde abrir, mas eles estavam passando por uma rodada de investimento. E eu queria explorar um pouquinho mais com eles como é que foi isso, como que foi um pouco da escolha dele por ter escolhido por um sócio ou por outro, tendo várias, né, propostas na mesa, como que foi essa troca de investidor e também entrar no detalhe do que agora para frente vocês têm focado muito na Leveros. Mas antes de começar isso, queria te pedir, conta aí super rápido o que é a Leveros. Brunão, de novo um prazer mesmo, cara, uma honra estar aqui. A gente pediu que se tivesse com o Alfredo aqui, a gente ia falar já sobre Assis, né, contar um pouco para ele, porque sempre que ele pode, ele tira um pouco de sarro da cidade, mas é aquilo, né? Assis tem água boa, né, Brunão? Porra. Mas legal, ó. Se puder contar a história de uma forma bem simples, a Leveros nasceu lá em 78, como serviço autorizado Brastemp, consertando geladeira, fogão, máquina de lavar. Vivi minha infância inteira e adolescência nessa realidade. Quando o ar-condicionado veio para o Brasil, lá no início dos anos 2000, 1999, 2000, com o ar split, que tinha que ter instalador, os instaladores começaram a virar varejistas, alguns se organizaram mais, que foi o caso da Leveros, e a gente andou nesse mercado, entrando como uma das primeiras empresas a vender via e-commerce ar-condicionado no Brasil, lá para 2006, 2007, muito na sua época também. Né? Era, não tinha nada, né? Era terra de ninguém. Terra de ninguém. Eu falo isso para todo mundo hoje, parece que a gente está falando de 100 anos para trás, mas naquela época não tinha nada, integração, plataforma, não tinha nada mesmo. Fazia tudo na mão. A gente foi também pioneiro em marketplace, vendendo e distribuindo ar-condicionado. E eu gosto de contar nossa história nesse sentido, Bruno. Até 2016, antes até do investimento que a gente recebeu da 2B, que a gente vai conversar um pouco aqui, a gente olhava muito para o cliente final, vendia através de e-commerce, marketplace, um pouco através de loja. E o fato da gente ter criado muita plataforma ao longo do tempo fez com que a gente desenvolvesse lá atrás um canal que hoje é responsável por 70% das nossas vendas. Através de tecnologia própria de vendas que a gente fez e tecnologia própria de operação e serviços, a gente se fortaleceu como uma empresa que, em vez de olhar para o cliente final, o consumidor de ar-condicionado, a gente lá nessa época começou a olhar de forma muito estruturada para o instalador de ar-condicionado. No final das contas, eu sempre digo hoje, como é que você escolhe o teu cliente, né? Na nossa época, a escolha pelo instalador, além de ser a nossa origem, eu sempre falo isso para a galera, quando você pega um cliente final para comprar ar-condicionado, o cara compra uma vez, 2, 3 vezes na vida no máximo, ele não compra todo ano, nem todo mês. Já um instalador de ar-condicionado vende ar-condicionado todo dia. Então, quando a gente fala custo de aquisição, era muito mais barato adquirir e ter relacionamento com o instalador do que com o cliente final, concorrendo com o grande varejo, concorrendo com todo mundo. E o lifetime value também, que a galera gosta de fazer essa divisão aí, custo de aquisição, tempo de vida, né, do contrato e do relacionamento, também é muito longo com o instalador. Então, nesse momento, a gente entendeu que esse era o nosso cliente por propósito, por alinhamento. E dali em diante, Brunão, a gente sai de uma realidade de 200 milhões de receita a ano
para uma realidade de 1,5 bi, onde 70% do nosso negócio está centrado no instalador, fazendo com que a Leveros hoje, nessa rodada que a gente passou de investimento, se posicionasse não como um distribuidor ou varejista, mas como uma plataforma, um ecossistema de relacionamento com o instalador. E também vai ser legal falar um pouco sobre o que a gente está fazendo, inclusive em parceria com vocês aqui no G4 também, né? Mas antes de falar disso, eu quero dar uma segurada, mas esse tema, galera, para mim, que a gente vai falar logo depois dessa primeira parte sobre investimento, eu acho que é super importante, porque tem muita empresa que tem uma dinâmica parecida com a tua, não no setor de ar-condicionado, mas, por exemplo, um construtor, uma incorporadora, ela vende aquele imóvel para um dono que vai comprar o imóvel uma vez, talvez 2 vezes, no máximo na vida. Exato. Mas o relacionamento com o corretor é todo santo dia. Exatamente. E aí, o que esse cara tá fazendo com o corretor? E que nem esses 2 casos de vocês e de uma empresa, uma consultora, uma incorporadora, tem diversos outros casos que tem esse multiplicador no meio, né? Que é um cliente multiplicador. Mas você pega um exemplo, Bruno, a própria Natura. Perfeito. Acho que um dos primeiros cases no Brasil, na minha cabeça, que conseguiu usar a rede mesmo e conseguiu entender quem na ponta está influenciando, é a famosa consultora da Natura, né? E no nosso caso aqui, quantas empresas, eu acho, produto de beleza, material de construção, material elétrico e tal, canais alternativos, que a gente fala muito na tecla hoje, né? Canal online e marketplace. Esses canais hoje, eles são um banho de sangue mesmo para rentabilidade. Sim. Se você não diversificar em olhar canais, ou jeito brasileiro de fazer e-commerce, eu falo que o jeito brasileiro é através de rede. Não tem muita conversa, né? Tem outros também. Na saúde tem muito disso, né? Indústria farmacêutica, a própria Essential de nutrição, eles hoje não fazem influenciadores. Grande parte deles é via prescritores. Então, os prescritores são quem? São os nutricionistas, os médicos. Eles têm um investimento grande nisso para conseguir criar essa rede que recomenda o produto deles, que de fato é um produto muito diferenciado no mercado. Então, uma baita reflexão para quem está ouvindo a gente aí. Pode ter um canal alternativo desse, mas a gente vai falar daqui a pouquinho disso. Antes, vamos começar aqui falando sobre o investimento. Por que vocês buscaram uma troca de investidor ou de novo investimento para a companhia? O que foi essa chama que acendeu? Porque vocês já estavam com ele ali desde 2016, né? Isso. O que aconteceu? Brunão, acho que sabe o que eu acho legal? Assim, eu ouço bastante os podcasts aqui, também ajuda para tirar muita dúvida, né? Sim. A galera que está ouvindo aqui, eu ouço um monte de empresário falando, vamos fazer investimento, vamos fazer rodada de investimento, eu quero um VC, eu quero crescer pra caramba, eu quero um fundo de private equity, qual é a diferença de um fundo de venture capital versus private equity? No nosso caso, a gente recebeu lá em 2016 um investimento da 2B Capital, que é um fundo do Bradesco, um sócio de private equity. Ele ajudou muito no negócio, cara, para governança. Então, normalmente, esses fundos, eles entraram como minoritário. Naquela época, eles compraram 49% do nosso negócio, 51% ficou com a família. E eles nos possibilitaram, porque foi uma injeção significativa de dinheiro no caixa do negócio, para que a gente crescesse, ou alavancasse, ou se estruturasse cada vez mais. Normalmente, depois que você faz esse tipo de investimento, a história de sucesso desse tipo de investimento é um investidor financeiro. Ele não entra para morrer, para ficar para sempre na empresa, né? E no nosso caso, vivendo dos dividendos. E no nosso caso foi super legal, porque por vários anos a gente foi um caso de crescimento acelerado. Se você pegar de 2016 até 2024, nós estamos falando de 250 para 1,5 bi. E nós estamos falando de 20 para 160 de EBITDA. Então, o deal, ele realizou 8 vezes lucro, realizou 6 vezes receita. E nesse período, teve todo ano, a partir do segundo ano depois do investimento, teve distribuição de dividendo. Então, foi uma empresa que cresceu. A gente fez uma conta em média 30% ao ano e gerou caixa todos os anos e distribuiu o dividendo todos os anos também. Então, ele colheu os dividendos, mas no final do ciclo existe a necessidade de liquidar e devolver o dinheiro para os investidores. Acho que você tem também uma operação desse tipo, né, Brunão? Porque o fundo ele tem um prazo para desinvestir. Então, no fim do dia, o que aconteceu foi isso. A 2B Capital chegou nesse prazo final e ele precisava desinvestir do ativo. Ele precisava desinvestir. Foi aí que a gente decidiu fazer uma rodada estruturada. E se eles não precisassem, você teria feito essa rodada?
Brunão, eu penso também em oxigenação de sócio às vezes, fim de ciclo, né? Eu acho que foi muito legal essa rodada, para mim, e para a Leveros foi muito importante pelo seguinte, a gente começou a rodada, e toda a rodada de investimento, depois que você é uma empresa um pouco mais estruturada, serve também para você testar mercado, para entender se o que você está fazendo tem apelo, faz sentido ou não, como é que o pessoal está enxergando, como é que o mercado como todo está enxergando. Foi uma boa validação, né? Eu acho que a gente teve a oportunidade, a gente teve como assessor aí nesse processo o Itaú BBA, foi um baita apoio que eles deram para a gente durante o processo como um todo. Tivemos suporte de vários bons advogados e na nossa rodada, a família se colocou numa condição de que a família não queria vender controle. Existiram algumas conversas com estratégicos, mas a gente entendeu que não era o momento da família colocar o controle à venda, não era a intenção da família. E a gente gostaria, se possível, se tivesse um espaço durante o deal, a família estava disposta até a recomprar parte do negócio. Porque a gente tem plano, ali dentro da Leveros tem um plano super legal de começar a distribuir equity para quem é relevante. Então a família estava muito espremida com 51%, a gente queria aumentar um pouco o espaço e nós saímos para essa rodada com um fundo que olhasse para isso como uma oportunidade também, ou para algum investidor que olhasse para isso como uma oportunidade. E foi nesse contexto que a gente fez a troca da 2B. Acho que foi durante essas conversas, e também para ilustrar, só para você ter uma ideia, a conversa começou antes do nosso último encontro, que tem 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Cara, que a gente bateu tudo isso, cara. Foi 1 ano e meio, não, 1 ano e 2 meses. Acho que foi junho do ano passado que a gente gravou aqui um papo de gestão. E eu estava contando para você, eu estava no meio desse processo. Você estava no meio do processo, um monte de dúvida. Eu lembro, você estava ansioso. Brunão, eu estava no meio do processo. Tinha inventado de ir para a unidade 1 do OPM também. E agora eu tô indo para a unidade 2 do OPM também. Não tô dormindo, sabe? Tô naquele momento que trabalha durante o dia, passa o final de semana lendo. Eu ainda tenho, diferente de ti, eu não tenho filho, né, cara? Então ainda dá para estudar um pouco mais no final de semana. Mas é uma loucura. Mas dentro do nosso contexto aqui de deal, a gente recebeu daí algumas ofertas, conversamos com alguns fundos. Acho que é um processo de 1 ano e meio, mais ou menos, entre começar e fechar efetivamente, entre auditorias, processo, validação de negócio. E nesse processo, o fundo que entrou foi a Jeff Capital Partners. Legal. E a tese deles foi super legal, Brunão. A gente conversou muito, porque é um fundo de origem americana. Acho que ele traz um pega internacional mesmo. Eles têm escritórios fora do Brasil, Índia, Estados Unidos, enfim. Tem um time super legal aqui no Brasil. Vieram para discutir muito uma tese de climatização. Dos motivos que eles basicamente investiram na Leveros por 2 motivos. O primeiro deles é porque eles têm uma tese de clima mesmo, eles são um fundo ESG, então eles estão olhando muito para essa questão climática e entenderam que a Leveros é uma empresa early adopter de novas tecnologias de baixo consumo de energia. Legal. Então nós estamos defendendo essa bandeira, então hoje a gente pode falar que a Leveros opera 100% com tecnologia inverter, enquanto o varejo em geral ainda está operando 70%, 60% com essa tecnologia, por causa de preço, né? Perfeito. Então a Leveros atua já com esses produtos que consomem até 70% menos de energia. E o segundo e não menos importante, em cunho social mesmo, porque a gente fomenta e desenvolve a rede de prestadores de serviço. Então a gente tem um braço muito forte disso dentro da Leveros, de como é que eu pego um autônomo, que hoje trabalha com CPF, como é que eu convenço esse autônomo de que abrir uma empresa e emitir nota fiscal vai fazer com que ele prospere. Essa não é a mentalidade do autônomo hoje no Brasil. E a Leveros traz muito esse conceito de, vamos empreender. Então, tanto é que na Leveros a gente não chama o parceiro, um instalador, de instalador. A gente brinca, a gente chama ele de fala patrão. Então a gente chama eles de patrão, porque o patrão é como eles chamam normalmente o dono da empresa. Ele chega na casa, patrão, vou instalar teu ar e tal. E a gente brinca com eles, meu amigo, se você for realmente dono da tua empresa, o patrão é você. Vamos virar patrão? E aí essa é a abordagem que a gente faz muito com eles. E daí a Jeff Capital Partners, vocês escolheram entre vários eles por esses motivos de ter um alinhamento total. E de permitir a família entrar compondo o cheque. Comprar também. Exatamente, perfeito. Exatamente. E hoje vocês têm mais de 51% da companhia, que era a estrutura anterior? Hoje nessa rodada a gente chegou com 65% e a Jeff está com 35% do negócio hoje. Legal. E daí vocês tiraram totalmente... A 2B Capital saiu 100%. Legal. Hoje ela saiu 100%. Bacana. E como é que tem sido, quando vocês fecharam o deal, que anunciou recentemente, faz uns 2, 3 meses? Foi 2 meses atrás. Foi 2 meses atrás. Eles entraram efetivamente em junho no negócio.
E como que tem sido a vida após o deal? Eles estão trazendo novas ideias, colaborando? Como é que é trocar de um sócio que você já tinha um pouco de previsibilidade para um sócio novo? A parte legal, acho que por já ter experiência de ter passado por um primeiro fundo, já auditado, governança alta, então essa parte que normalmente um fundo contribui muito, um fundo financeiro, enfim, essa parte eu considero que a gente já superou com a rodada anterior. Agora nós estamos discutindo muito estratégia, né? Então, uma das coisas que a Jeff está ajudando muito é na nossa discussão de crescimento inorgânico. Então, a Leverus, historicamente, ela fez algumas transações legais, a gente já fez investimentos anteriores em aquisição, e agora a gente está com muito apetite mesmo, Bruno, para olhar um pouco mais para o mercado e quais aquisições ou investimentos que a Leverus vai fazer, de modo que complemente as nossas soluções dentro do portfólio para ser o ecossistema completo para o instalador de ar-condicionado que está virando patrão. O que um dono de empresa, o que um empreendedor do mercado de climatização precisa dentro do negócio dele para operar. Qualquer resposta que tem aqui dentro são produtos que a gente quer incorporar e já está incorporando para a plataforma. E Tiziano, uma última pergunta antes da gente ir para esse tema, que eu acho que é o grande tema aqui do bate-papo. Teve algum cash-in na empresa ou não? Foi só cash-out do fundo? 100% cash-out, Bruno. 100% cash-out. Então, voltando a esse ponto que você trouxe, né? Nessa discussão sobre estratégia da companhia, que eles têm ajudado muito, e também já era algo que você tinha comentado comigo há um ano e pouco atrás, que era a visão de vocês de fazer um ecossistema para o teu patrão. Boa. Que é um instalador. Exatamente. Ele é o teu patrão. O que quando você olha o teu patrão, né, o teu cliente principal, que é o teu instalador, o que você tem em volta dele hoje como oportunidades ou dificuldades que ele tem que você facilita? Brunão, vamos lá. Hoje, se eu for olhar o as-is, o atual da Leverus mesmo, então a gente classifica a nossa mandala estratégica em volta do patrão no seguinte. Primeiro tem a distribuição de equipamento ar-condicionado, que é o core do que a Leverus vem fazendo há muitos anos. Então, isso está dentro do portfólio. Então, hoje o nosso instalador, o patrão, vamos pegar o projeto na tua casa mesmo, Brunão, que nós estamos lá. Estamos fazendo lá, verdade. A gente está fornecendo equipamento. Para o patrão, que é o cara que está fazendo... Para o patrão, e ele que está fazendo a obra. A tua interface, claro que tem o meu time por trás, olhando engenharia, projetos. Mas é com o cara. Mas é com ele. É com ele. Então, o cliente final, pouco vai ter interface com a Leverus. Então, normalmente, quando algum amigo ou qualquer um vem para a gente fazer um projeto de climatização, eu faço, mas eu já coloco o instalador nesse processo, porque toda a receita do serviço, toda a execução é do instalador. Eu venho com o equipamento mesmo para fornecimento. Então, isso... E é um negócio que, assim, pelo menos no meu caso, produto e serviço, ficou muito parecido o valor de um para o outro. Porque eu vou dizer assim para ti, o que a gente defende muito, né? Por que esse canal é tão importante? Ficou o cara na ponta instalando, pelo que eu lembro, assim, eu posso estar errado. Exato. Porque ficou muito parecido com o valor do equipamento. É porque a tua instalação, normalmente, Brunão, existe a hierarquia dos equipamentos, desde os mais simples para os equipamentos mais sofisticados que existem hoje no mercado. Então, a modalidade, o tipo de produto que foi lá na tua casa é um VRF. É ar central, onde uma unidade externa vai se conectar com várias internas. Então, esse modelo de equipamento, ele tem o produto e normalmente a equivalência de mão de obra e produto vai quase para meio a meio, porque dentro da mão de obra está toda a tubulação de cobre, toda a estrutura elétrica. O trabalho é gigante. É absurdo. Então, e por isso a importância do cara bom. Ele tem que estar qualificado, porque a diferença, por exemplo, se na tua casa a gente quisesse fazer instalações dos equipamentos mais simples, a relação ia ser 80%, 70% de produto, 20% a 30% de instalação e mão de obra. Então, quando a gente ensina até o próprio instalador nesse processo a instalar os equipamentos mais complexos, é até mais rentável, a margem de rentabilidade dele também é muito mais alta. Muito mais. São equipamentos que fazem com que a mão de obra qualificada seja um diferencial. Você pode ter certeza absoluta, não é qualquer instalador que está na tua casa fazendo aquela instalação. A pessoa tem que ser muito qualificada e tal. Então, a gente tem um papel muito importante nesse processo, que é como é que eu trago qualificação para esse instalador. Então, esse é um outro tema em volta dessa mandala. Isso, nós temos o produto. Aí, o segundo tema super relevante é a educação. Como é que eu trago o empreendedorismo? Porque os dois elos de educação que a gente está querendo trazer para esse profissional é o seguinte, Bruno. Não adianta pegar um instalador e só ensinar também, ele é dono da empresa dele, tá?
Não adianta só ensinar tecnicamente como instalar. Perfeito. Você tem que falar sobre empreender também, abrir CNPJ, fluxo de caixa, gestão, contratar pessoas, tudo que a G4 faz e faz muito bem aí para ensinar o empreendedor em geral. A Leveros está entrando na concorrência com a G4 agora. Bora, vamos se ajudar. E trabalhando junto, isso, na né? verdade, para que a gente construa uma escola de educação. É o que a gente está fazendo agora, Brunão. Irado. É o lançamento da nossa escola. Tem um nome que a gente vai lançar aí daqui a um mês. E essa escola de educação com módulos digitais, físicos. Você não está sabendo direito, mas você já está lá dentro também. Tem bastante coisa tem bastante coisa que você vai gravar junto. A gente está falando sobre educação, ensinando. Eu estou em sala de aula mesmo, Bruno, ministrando aula de como digitalizar negócio, como fazer gestão, como usar as ferramentas que a gente oferece gratuitas para que o instalador consiga evoluir. Então nós estamos falando sobre empreendedorismo e qualificação técnica. E assim eu apoio a educação e ele para que ele evolua. Que no fim do dia, o desafio de novo, né, do corretor, da pessoa, da menina lá da Natura, exatamente, né, do revendedor, que a especialidade técnica, logicamente você tem que ter aptidão e tem que ter a vontade de querer fazer aquele trabalho. Perfeito. E isso você vai conseguir desenvolver na pessoa que de fato quer e quer se desenvolver, mas isso é uma parte do trabalho, porque a outra parte e agora? Eu não vou conseguir fazer toda essa instalação do ar-condicionado lá na casa do Bruno sozinho. Eu vou precisar ter time, 2, 3, 10, 20 pessoas. E daí muda o meu papel, que não é só eu ter o conhecimento técnico, eu tenho que ter o conhecimento sobre gestão, sobre fluxo de caixa, eu tenho que entender que um negócio é o caixa da empresa, outro é o caixa da minha casa. De vendas, de custo. Porque eu vou dar um exemplo assim, ó, se esse instalador que não virar empreendedor, vamos dar um exemplo do teu negócio. A gente vai lá, você me chamou, falou, Tício, vamos fechar o aparelho de ar-condicionado lá, vamos instalar. A gente entrou com os aparelhos e te apresentou o instalador, não foi? Foi. Quando eu te apresento o instalador, eu falo assim para ele, tá bom, você está lá na casa do Bruno, você vai fazer toda a instalação. Agora é tua responsabilidade lembrar que o Bruno tem que fazer limpeza, manutenção, vende um contratinho para ele, vende visita, é o próximo passo dele. É isso aí. Não é a Leveros que vai vender isso para o instalador. Embora, Bruno, uma das coisas que a gente faça é isso também. Então eu vou lá, vendo, chamo o cliente que ele ligou, aí ligo para ele de volta e falo assim, meu amigo, você lembra aquele cliente que você instalou? Olha, ele está querendo manutenção, vai lá e faz a venda da manutenção para ele também. Então, é lembrar do cara que ele tem que vender também, não é só executar serviço, né? Perfeito. Então esse é um segundo braço super importante aí do negócio, né? Então, 1, distribuição de produtos e equipamentos. 2, educação. O que mais você tem aqui em torno? 3, uma das empresas que a gente lançou no grupo, Brunão, chama-se Profis. Profis, Brunão, é o seguinte, lá em 2016, a história da Profis é bem legal. Em 2016, uma das ideias que a gente tinha para dominar o mundo, das que não deram tão certo, era montar um Uber de prestador de serviço. Legal. Então a gente começou a vender não só aparelho, a gente vende até hoje no nosso e-commerce a instalação. Então qual que era a ideia? Eu começaria a vender no e-commerce a instalação de ar-condicionado. Tá. Por exemplo, hoje a gente vende, inclusive, no nosso e-commerce próprio. A gente é o canal oficial da Electrolux, no site da Electrolux. Se você comprar um ar-condicionado, a instalação é feita pela Profis. Americanas, Amazon, Magazine Luiza, vários lugares vendem hoje instalação de ar-condicionado e vêm para essa plataforma que a gente desenvolveu de tecnologia, que inicialmente o propósito vai ser um Uber prestador de serviço. Eu começo a vender um monte de instalação por vários canais e vou escolhendo os instaladores que estão cadastrados dentro dessa plataforma para que ele possa cumprir lá, ele precifica a instalação dele, a gente escolhe e ele vai lá e executa essa instalação. Nasceu assim, não escalou tanto quanto a gente gostaria, a gente achou uma série de fricções nesse processo. Só que dali derivou a ideia de, olha, qual era um dos maiores problemas que a gente tinha para realizar esse projeto e escalar? O instalador não quer baixar um aplicativo, ele não quer usar um sistema para fazer uma instalação, documentar a instalação. Então a Profis, a gente foi pivotando a Profis, que era uma unidade de negócio dentro da Leveros, ao ponto dela virar um software de gestão de obras. Então a Profis hoje, ela se desenvolveu para ser um software de gestão de obras para pequenas, médias e grandes empresas. A gente tem algumas divisões dentro da Profis. Então, para você ter uma ideia hoje, todos os instaladores da base da Leveros, eles podem baixar gratuitamente o aplicativo. No aplicativo tem tudo. Cadastro de clientes, CRM, o sisteminha de controle financeiro, emissão de recibo, orçamento, ordem de serviço, gestão de contrato. Então, ele pode tocar a empresa dele inteira através desse software de gestão que a gente desenvolveu.
E hoje, grandes fabricantes contratam a Profis hoje para se relacionar e digitalizar a experiência deles com os prestadores de serviço. Dos fabricantes. Então, a Profis ela não é focada em rentabilizar através do parceiro. Ela rentabiliza através de grandes distribuidoras e fabricantes que estão contratando a Profis para fazer digitalização de processo. É super complicado, mas é bem técnico. Eu vou dar um exemplo. Um fabricante que quer trocar, que tem o produto e quer acionar uma rede especializada para operar garantia, normalmente ele precisa acionar o instalador, documentar a troca daquele equipamento, montar todo um processo, fechar isso tudo para poder pagar para o instalador. Hoje a Profis intermedia tudo isso e entrega toda a documentação da obra, porque está na mão do instalador e ele está usando para o dia a dia dele. Legal. Além daquilo que ele tem que fazer para uma outra empresa, ele já está acostumado, porque a equipe dele está lá, ele já cadastrou todos os funcionários dele ali dentro. Então a gente criou um ecossistema de gestão e hoje a Profis é a principal ferramenta de digitalização para o pequeno instalador de ar-condicionado, para o autônomo, aquele pequenininho, que ele vai ter a primeira ferramenta digital mesmo, para ele mandar um primeiro orçamento em PDF com a logomarca dele, por exemplo. Gerado. E aí, a Profis, na medida com que as empresas ficam maiores, aí a Profis tem versões pagas, mas a versão inicial para os instaladores é totalmente gratuita hoje. Tirado. E depois desse daqui, tem mais alguma coisa na Mandala? Aí nós temos mais 2 frentes na Mandala, Brunão, para completar até 2030 a nossa jornada de ser a principal solução de plataforma pro empreendedor de climatização. Uma delas é soluções financeiras, que a gente deve lançar no ano que vem aqui. Soluções mesmo de conta, empréstimo, enfim, uma série de coisas que a gente vem para fomentar esse mercado. E a terceira e a quarta, e não menos importante nesse processo, a quinta, não menos importante, é a parte de peças, insumos e ferramentas. Né? Porque a gente já tem a distribuição do equipamento, mas a gente ainda não tem no nosso portfólio a parte de peças, insumos e ferramentas para instalação. Então hoje 100% da venda que o instalador faz, ele tem que gastar com isso, investir nisso, e a Eleveros ainda não oferece. Esse é, inclusive, um dos processos que a gente está mais acelerando, está já acelerado em processo de M&A mesmo, né, como que eu estava te contando. Esse a gente já até está para anunciar aí, está nas vésperas mas caminhamos super bem para a aquisição de empresa nesse setor para compor o nosso grupo. Legal. Então a parte de solução financeira, né, que é o quarto pilar aqui, né, da Mandala, o que você imagina é dar solução de crédito para esse cara na ponta. Porque todo mundo olha. Eu falo o seguinte, Bruno, porque a pergunta que a gente faz ali dentro da Eleveros, por isso que a gente está caminhando ali, com uma parceria super legal, inclusive nessa frente, com uma startup super legal chamada Conta, uma galera que está nos apoiando ali. Legal. É o seguinte, por que eu vou ser melhor do que o Itaú para emprestar dinheiro para instalador? Porque só faria sentido para a gente montar banco ou solução financeira se a gente achasse que a gente teria mais possibilidade de entender melhor esse cara para dar crédito do que um banco convencional. Perfeito. Itaú, Bradesco ou qualquer banco que seja. E o grande ponto aqui dentro da nossa jornada de mais de 10 anos focado em instalador, tem empresas de instalação que se relacionam comigo há 10 anos. Perfeito. A gente conhece o uso do recurso, a gente sabe então que esse cara precisa de dinheiro para investir, dinheiro para crescer, tem um histórico mesmo e conhece. Então essa é a ideia nossa de como é que eu apoio ele também com iniciativas eventualmente financeiras para que esse instalador cresça ali dentro. Entendi. E quando você fala das peças, insumos e ferramentas, você já falou também, está bem adiantado, dá um exemplo assim do que ele usa. Você fala o cano de cobre. Cano de cobre, o gás pro refrigerante do ar-condicionado, toda a parte de fitas. Filtro, fita. Se você pensar fio elétrico, tudo que ele precisa usar, plugs, peças de reposição. Então tem muita coisa ali dentro, o compressor. Mas quando você pensa nisso, e daí eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez seja meio óbvia a resposta. A tua base de instalador, ela está no Brasil inteiro. Perfeito. Certo? Perfeito. Normalmente esse é um produto que não tem, alguns vão ter valor agregado mais alto, outros não vão ter tanto. É quase um commodity. Concordo. Normalmente esse cara vai comprar ali na esquina da cidade dele. Perfeito. Ali no, sei lá, mas na esquina ali da cidade dele. Como que você faz para ter essa capilaridade tão grande no Brasil inteiro para atender esses instaladores? Logicamente, se você tiver, que eu não sei também, né, com quem que está falando, e talvez a resposta venha nisso. E se você não quiser falar aqui, a gente fala no off-record. Porque assim, para você mandar para esse cara um shipping, que você já manda
O ar-condicionado. Mas, pronto, já respondi a pergunta. Tem a parte da logística, a gente já tem o custo para incorporar isso tudo, é acessório, né? Você já dilui num frete principal, você pode embalar junto, pode fazer, mas Bruno, a sacada está no seguinte, esse não é um pilar estratégico, mas é um meio, a gente fala, esses são os pilares que a gente falou da estratégia, os pilares estratégicos, mas existe a forma como a gente entende que tem que fazer isso. E não tem jeito, Brunão, tem muito a ver com o físico. Então, vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo a gente tem a loja Conceito da Leveros, que dentro de uma loja da Leveros, aqui de São Paulo, você tem desde um showroom parecido com uma IKEA da vida, então você vai ver casa montada ali dentro, climatizada, em cubo fechado, para o cliente experimentar, para o parceiro, para o instalador e o patrão trazer o cliente dele ali dentro, o arquiteto. É super legal. Então é a área B2C mesmo que a gente fala. E nós temos a área do instalador, com academia, centro de qualificação mesmo. Então tem aula, sala de aula montada e aula prática. Produto para ele instalar, treinar, o fabricante vem junto com a gente. E junto com a loja física de peça, insumo e ferramenta. Aqui em São Paulo a gente já tem esse modelo já implantado. Nós estamos abrindo no Brasil todo, em todas as capitais, loja. Agora nós vamos abrir em Recife, uma de mais... Da própria Leveros. Da própria Leveros. Legal. Uma loja de mais de 1.200 metros quadrados. Nós começamos obras agora. Que loucura, nós estamos fazendo um mega investimento para entrar com lojas físicas. Temos Salvador, Fortaleza, Recife, Ribeirão Preto, Assis, hein? Assis, São Paulo. E nós estamos com um projeto de ir para as capitais com esse nosso modelo de loja, porque a gente entende que boa parte do caminho para levar o cara para a digitalização também é conhecê-lo fisicamente. É trazê-lo mesmo para perto de ti. É você ter esse ponto de contato com ele. Tem que ter. E boa parte da compra é lá no físico. Você matou a charada. Mesmo que eu queira distribuir para tudo quanto é canto, o investimento que nós estamos fazendo já é numa rede de lojas que nós vamos incorporar. A ideia é trazer tudo isso aqui junto com a gente para que a gente faça uma mega capilaridade para poder alcançar todos os instaladores com preço competitivo e disponibilidade imediata. Porque sabe quando vende ar-condicionado? Quando está quente, todo mundo está desesperado. Não adianta você falar que você vai entregar daqui, sei lá, 5 dias o produto de instalação. Na verdade, o instalador, o que ele faz? Ele adianta a instalação, compra o equipamento, até o equipamento ele espera, mas ele não vai esperar o cano de cobre, toda essa parte que ele já vai tem que começar a fazer. É o que está acontecendo na tua casa. Não tem o ar-condicionado lá, mas a galera já vai entrar agora com a mão de obra, entendeu? No meu caso ainda é uma reforma, tá mais tranquilo, mas tem um caso da pessoa, tá passando um calor infernal e ela quer para amanhã o negócio. E essa é a melhor hora de vender. Essa é a melhor hora de vender. Então tem que ter o produto na mão, meu amigo. É nessa hora que a briga é boa. E isso que você falou de ter o ponto de contato físico, para mim é um matador. Porque muitas vezes a maioria dos empreendedores, empresários, que seja, eles pensam, como que eu digitalizo tudo? Preciso digitalizar, vender pela internet, preciso ter um negócio que dê o mínimo, seja o mais escalável possível. Na verdade, não. Na verdade, o digital vem para você ganhar melhoria de processo, diminuir erro, conseguir em um lugar só, consolidar a maioria das informações e ter acesso à informação e tirar a fricção do processo. Agora, tem muita coisa que ainda precisa do olho no olho, do shake hands, da velocidade de ter o produto ali. E no meu ponto de vista, que é um pouco do que a gente faz aqui no G4, o físico ainda, né, pra gente, pelo menos como educação, não tem substituto, cara. Mas pensa o seguinte, Bruno, vamos pro topo da cadeia da educação lá. A gente fala um pouco do OPM lá em Harvard. Tá, quando eu estava para escolher também fazer o OPM, uma boa parte disso eu tinha vários cursos em Berkeley, em Stanford, um monte de lugar, ou até em Harvard mesmo, digital, online. Cara, mas não é a mesma coisa. Boa parte da experiência que você vai estudar lá é conhecer a galera. E que galera, hein? Que turma que você tá, hein? É uma quadrilha, né? Caramba, cara. Você sempre, que eu tô no grupo, né? Você que abriu o grupo do OPM 65, nossa, 65. Né? Pô, eu tenho que me enfiar lá num dia, num almoço de vocês, cara, conhecer a galera. Não, é uma turma boa. É muito... E eu falo pra ti... Bruno lá, Prado. Tá o Brunão lá, tá Eugênio. Tem uma turma super legal. O Fernandinho Sartori. Motu, o Sartori Você também. conheceu ele também, né? O Fernandinho é espetacular também. Estudou comigo na França. É verdade, ele me contou isso. Ele estudou na UFSCar também, fez a mesma faculdade. UFSCar, é bicho meu, né? Falou assim, tô velho mesmo, tá estudando com meus bichos. Mas o mais legal, mas eu acho que o mais legal mesmo dessa experiência é o físico, né? É você poder ter isso. E quando eu falo de negócio,
Eu acho que uma das confusões que vocês ensinam aqui, Bruno, é o seguinte. Na Leveros tudo fez mais sentido, cara, que hoje eu falo muito com a galera, com o meu time, com a empresa como um todo, né? Que todas as decisões que têm que ser tomadas, elas têm um racional por trás da decisão de quem é o nosso cliente. Perfeito. E como é que eu agrego valor para esse cliente. Acho que esse é um dos pulos do gato que a galera, em vez de pensar em digital, físico, como é que vai ser a sua experiência, eu acho que a gente tem pensado mesmo na jornada do cliente. Então, pô, esse cara aqui, a resposta para mim é o seguinte. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente estima que existam no Brasil legais, estima ou não, isso é legais, empresas de climatização com instalação, algo em torno de 100, 110 mil empresas cadastradas no Brasil como instaladoras de ar-condicionado. 110 mil empresas. Tem muito mercado que não tem 110 mil clientes, mas lá tem 110 mil empresas. Mas esse mercado de prestação de serviço, Brunão, só para você ter ideia, em climatização, a gente estima que próximo de mais 100 mil sejam instaladores informais. Então nós temos um mercado... Desses 110. Não. 110 mil formais. Além desses 110, mais uns 100 mil que estão instalando informalmente ar-condicionado no Brasil. Ou seja, é um porteiro, é um pedreiro, é um prestador de serviço em geral, um eletricista que se mete nesse processo aqui e faz uma instalação. Então, um pouco do que a proposta de valor que a Leveros tenta trazer para o mercado, e a gente traz isso muito forte para o ecossistema, é a seguinte: a gente fala do propósito de liderar a profissionalização do nosso mercado, né, para aumentar o bem-estar de todos. E a ideia é a seguinte: se eu qualifico mais o instalador, se eu coloco ele nesse mercado empreendendo e mais qualificado, como é que esse mercado evolui como um todo? Nós estamos falando do mercado que no ano passado saiu de 4,5 milhões de unidades de ar-condicionado ano para próximo de 6 milhões de unidades de ar-condicionado. E está crescendo. Sim. É um fato, é um mercado que cresce muito, está sendo muito investido. Então existe uma oportunidade de negócio para prestadores de serviço em climatização, porque o serviço, a mão de obra agregada, é mais às vezes do que para um eletricista, do que para outros prestadores, serralheiro. Então, ali neste lugar existe um mercado próspero para muita empresa virar empresa grande. E hoje tem instalador de ar-condicionado, para você ter uma ideia, que vende com a Leveros mais de 2 milhões mês. 2 milhões de reais de ar-condicionado no mês. Só de produto. Sem contar o serviço dele. Sem contar o serviço dele e sem contar que ele está vendendo com outras empresas também. Então tem muita gente crescendo muito dentro do mercado. Que loucura. Quantos instaladores vocês têm hoje na base? Tem várias formas de olhar, né? Desde 30 mil cadastros ativos, que foi a última contagem que a gente fez mês passado, 27.800, né? Ao que a gente classifica como usuário recorrente mensal. Então, por exemplo, nesse mês passado, próximo de 2.200 instaladores fizeram negócio com a Leveros só no mês passado. E aí a gente explode tudo isso para ficar olhando quantos... 2.700. E 2.200, quando a gente olha os últimos 12 meses, que fizeram mais do que 8 meses de negócio com a gente. Então a gente fica olhando o cara que está fazendo negócio todo dia conosco. Então é muita gente ativa, e só para você ter uma ideia, essa base de 2.700 que eu estou falando, há 2 anos atrás era 1.500, então a gente está crescendo muito na base ativa de instalador. Então eu falo muito, é um pitch de plataforma, né? Quando você fala assim, usuário recorrente, às vezes você pensa que você está vendendo ar-condicionado, mas não é uma venda recorrente. Mas no nosso caso, a relação é recorrente, então eu nasço, todo mês eu estou nascendo já com negócio gerado, e com gente fechando o negócio dentro do business, diferente de uma venda online, né? E daí dentro da sua própria base de instaladores, né? Imagino que você falou ali 2.700 que estão fazendo negócio recorrente contigo, ele tem alguma característica ali de ser mais profissionalizado. Todos têm empresa. De ter um tamanho maior, de ter um volume de pedidos. Até dentro desses 2.700, você deve ter ali os caras que... esse daí de 2 milhões, mas você também deve ter ali o de 20 mil. 25 mil, 10 mil. Que todo mês está ali mandando 20, 25 mil. Beleza. Perfeito. Você tem alguma diferenciação dentro da sua jornada de educação e qualificação para esses diferentes tipos de cliente? Porque são clientes totalmente diferentes, igual a gente faz aqui no G4. A gente tem um gestão estratégia. É um programa tipicamente para quem fatura mais de 10 milhões por ano, na média, né? Perfeito. Mais de 10 milhões por ano. Pode ser que tenham casos de empresa de serviço, que tem uma margem muito maior, que faz sentido se for um pouquinho menos de 10 milhões. E também vai ter casos que o cara fatura 30 milhões, mas é uma empresa de commodity que tem percentual baixo. Daí faz menos sentido. Então a gente não faz só essa pergunta de quanto você fatura.
porque a dinâmica do negócio é diferente. Mas daí a gente tem, para quem fatura menos de 10, mas ele é acima de 1,5, 2, Attraction, que é muito mais tático, operacional, e vão ter outros programas que são mais profissionais. Então a gente fez essa divisão porque a gente entende que as dores, dúvidas e desejos e mesmo maturidade da empresa é diferente. E no teu caso, você tem isso, né? Você vai ter ali o cara que é o informal. Exato. Para virar formal. E aqui você que ainda está quase fora dessa tua base, talvez ali se relaciona com você, mas ainda é pouquinho, é 1.000, 2.000, 3.000 reais, então você tem que um primeiro passo, mas talvez você consiga dividir a tua base em dois grandes grupos. Você já tem isso hoje? Você lembra que eu falei para você que a discussão é a seguinte, lembra que eu fiz a brincadeira de estamos concorrendo com o G4? Uhum. Na hora que a gente fez o mapeamento da base, só para você ter uma ideia, a gente classifica os parceiros. Tem o parceiro, na Leveros, a primeira classificação é esmeralda, depois diamante, ouro, prata, bronze. E esmeralda não é uma pedra que vale mais eventualmente que o diamante, mas ela é a primeira porque ela é verde, né? Uhum. Verde Palmeiras e verde Leveros. Bora. É o do palmeirense, é isso aí, pô. Tô um pouco magoado, mas só. Estamos ultimamente. Mas essa galera, principalmente os maiores, Brunão, boa parte deles, inclusive na nossa campanha de vendas que nós estamos fazendo, nós estamos premiando com cursos no G4. Porque já tem uma galera que tem um nível aqui que tá dando um overlapping com o que você já está ensinando. Sim. E eu entendo assim, cara, o teu core é esse. É melhor eu fazer uma parceria com a G4, qualificar os caras, negociar aqui com você alguma coisa corporativa para mandar as empresas que estão ali dentro, para apoiar. E é isso que a gente tem feito aqui. E os cursos que a gente está lançando agora, eles têm objetivos, a gente vai lançar na Febrava, agora no começo de setembro, que é a maior feira de climatização. A gente está lançando mesmo como uma unidade de negócio nossa. São cursos que ele está pegando essa galera para começar a empreender, estruturar. Então eu quero pegar o informal, o pequeno, o médio, aquele cara que desde não querer abrir o CNPJ, depois de abrir não sabe o que fazer com o CNPJ, abre 15. Porque a jornada do cara é a seguinte, quando ele está crescendo na prestação de serviço, ele abre o primeiro MEI. Aí ele abre o MEI, bateu o faturamento, ele fala, vou abrir uns dois, pega um laranja, pega outro, pega a tia, aí de repente, filho. Vários casos, de repente ele não está conseguindo gerenciar os 5, 6, 7 CNPJs que ele tem ativo. Então a gente quer pegar essa galera. É igual a gente holding simples, né? Exato. Puxa, o que eu já veio gente, Bruno, não sei se acho que já veio gente para mim me pedir ajuda para conselho de como é que estrutura a empresa para se preparar para ser investida por um fundo de private equity e tal. A hora que me mostra um pouco do que é a empresa, eu falei assim, é simples, vamos começar fechando as outras 14, avisa os outros 14 laranjas e vamos centralizar o faturamento nesse CNPJ. Porque é o Brazilian Way, né, cara? Cara, é o Brasil, cara. Tipo, você inventa a regra e todo mundo quer hackear a regra, né? E passarinho que come pedra sabe o que tem, né? Então, cada um que tome o risco, eu aconselho todo mundo que está ouvindo aqui o podcast agora, siga pelo caminho que o seu advogado lhe disser, né? Porque a gente é que segue tudo à risca, você também segue tudo à risca, empresas que estão em outro patamar, mas a gente entende como que o Brasil de verdade. Não, e mesmo as empresas que seguem a risca têm que estar dispostas assim a receber fiscalização o tempo todo, tomar multa, ouvir fiscal, existe um mercado no Brasil que é um mercado de independente do que você faça, você sempre vai enfrentar problema tributário, fiscal, não importa, esse é o Brasil. Mas a decisão de ser empresa é uma decisão nossa. Que tipo de dor de cabeça você quer enfrentar? A dor de cabeça de não fazer um negócio bom porque você está focado em sonegar ou estruturar e ganhar dinheiro com isso, ou fazer uma baita empresa e ter que lidar com o Brasil como todo mundo também, né? Que daí todo mundo joga com a mesma regra debaixo do braço. Mas e daí? Daí você pega esse cara pequeno e ajuda ele a se estruturar. A ideia a gente vai fazer, o lançamento do programa, Brunão, eles vão ter as etapas digitais, mas nós vamos levar para o físico também. Então nós vamos levar a galera que está passando pelos módulos e cursos digitais, nós vamos preparar para vir para o módulo físico. E a ideia, num ciclo aí de 6 meses que a gente vai ter de qualificação, para que a gente consiga trazer uma galera mais bem preparada para ser credenciada por fabricante, para fazer mais negócio, não só com a Leveros. Eu falo assim, fazer negócio com a Leveros vai ser uma escolha dessa galera. Naturalmente, ele vai escolher quem der mais valor para ele. E a gente acredita que se a gente jogar no mercado a maior quantidade possível de pequenos empresários preparados para crescer, o mercado cresce para todo mundo, meu amigo. E aí, naturalmente, cresce para o Leveros também. Cara, bem legal. Porque, sim, no fim do dia é isso, né? Se
uma pessoa ter uma boa experiência sendo bem atendida por um instalador, seja da parte técnica, mas seja da parte profissional também, ela vai recomendar aquele técnico para outra pessoa. E todo mundo, toda hora, vem pedir, pô, quem que instalou o ar? Quem que fez aquilo? Alguém tem recomendação disso? Exato. Cara, e daí é uma bola de neve. Não, e a melhor coisa é ter instalador bom, para quando amigo meu vem querer comprar ar-condicionado, eu poder, além de vender o ar-condicionado, colocar um instalador bom, porque não tem dor de cabeça. Esse que é o problema, porque às vezes você fala, pô, não consigo nem indicar, nem consigo vender meu produto, porque senão eu vou ter que ir lá instalar. Que nem você fazia lá em 1985. Não, 1900 não, eu fazia até 2010, 2012. Meu amigo. Mas é uma virada de chave, é um modelo de negócio diferente, né, Bruno? E aí a gente fala assim... Você acha que esse compromisso com o instalador veio do DNA de vocês terem sido instaladores? Total, Bruno, total, porque a gente sempre olhava para o mercado e falava assim, pô, se a gente tivesse mais oportunidade, a gente, naquele momento, o que fez a Leveros crescer foi ter a combinação de ter oportunidade para venda de equipamento e ter a consciência de que deveria investir na empresa, foram os dois caminhos. Então a gente se qualificou tecnicamente e empreendeu. Contar essa história para o instalador me dá muito mais legitimidade, cara. Eu subo, às vezes, em algum evento, porque, de fato, para mim é um esforço muito grande. Eu vejo que você tem trabalhado cada vez mais rede social. Eu também, eu tenho dificuldade em trabalhar rede social, tinha, e estou trabalhando bastante, mas a minha rede social hoje ela é voltada para falar com o meu público-alvo, com quem eu quero conversar, que é um instalador de ar-condicionado. É o que faz sentido. Então tem um amigo meu, às vezes, falando, você tá fazendo farofa aí, tá brincando, tá brincando com o instalador. Eu falei, cara, é com quem eu converso, é de onde eu vim, é onde eu me sinto confortável para interagir e falar qual o caminho que eu acho que esse cara tem que seguir. Se ele vai ouvir ou não, pelo menos eu entendo que eu tenho propriedade, né, autoridade para falar sobre. E isso facilita muito a relação, sabe, Bruno? Tem horas assim, tem eventos que eu termino o evento, cara, eu fico 1 ou 2, 3 horas a mais. Eu estava no e-commerce Brasil agora, na semana passada, no fórum, fiz uma palestra lá super legal, terminei a palestra no fórum e-commerce Brasil, tinham mais de 7 ou 8 instaladores de ar-condicionado que foram ver a palestra e queriam conversar comigo depois. Que legal. E esse foi um dos melhores sentimentos que eu tive, que é, pô, a hora que eu encontro um instalador de ar-condicionado, vindo assistir uma palestra que eu fui dar num evento de e-commerce no Brasil, e são instaladores que falam, pô, tô te seguindo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então, pô, dá um baita orgulho, cara. É brincadeira à parte, mídia à parte, ou forma de ganhar dinheiro à parte. Quando você percebe que você está transformando alguma coisa, quando você faz negócio e ao mesmo tempo você está transformando, que é muito pega que vocês trazem aqui, para mim, para minha família, para o meu pai, para a gente, ouvir de alguém, lá em Assis mesmo, pô, lá em Assis hoje tem mais de 20 empresas de instalação de ar-condicionado, todas trabalharam com a gente, todos foram funcionários do meu pai, quando a gente tinha os instaladores, e hoje, na Gelosson. Lá atrás, Gelosson, depois virou Mundial. Ficava ali perto do Buracão? Exato. Não era? Tinha ali a rotatória na frente? Então, da Gelosson pra cá, essa galera hoje, se você vê eles hoje com as empresas dele, muito mais, prosperando muito mais do que eram quando eram CLTs, pô, isso aí materializa, né? Dá vontade até de fazer, a gente tem discutido, dá vontade até de contar essas histórias, porque de fato é o que a gente fez. A gente deu a oportunidade em algum momento, mas quem voou foram eles. Você só abriu a porta. Total. E é assim que a gente enxerga o mercado hoje. Legal, cara. E qual que é o maior desafio hoje, no teu ponto de vista, para engajar o teu patrão, que é essa galera? O discurso mais difícil de emplacar, Bruno, para falar a verdade, é de legalização de negócio. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Porque tem muita empresa no nosso setor que é grande e fomenta negócio sem nota fiscal, fomenta ainda, tem esse mercado muito forte, né? E o mercado de construção como um todo tem. Então, a informalidade é muito forte. Então, quando a gente vem com o discurso da formalidade, não é ganho no curto prazo, concorda comigo? Se você agora deixar de sonegar um serviço, deixar de emitir a nota fiscal de um serviço, naquele serviço específico você não vai ganhar mais dinheiro do que você ganharia não emitindo a nota. Mas trabalhar essa consciência do médio e longo prazo para o prestador de serviço, esse tem sido o nosso maior desafio. Mas eu entendo que é só falando várias vezes, só mostrando, repetindo. Eu acho que a constância do discurso que a gente tem feito essa base aumentar cada vez mais. Cara, é difícil mesmo, né? Porque assim, e daí vindo aqui para um ponto mais de política, que nem é o meu lugar de fala aqui entre os sócios, né? Eu deixo isso daí pro Tares.
a pessoa não vê o retorno do imposto de fato acontecendo. E daí ela começa a se perguntar, por que eu tenho que pagar para a galera viajar mais para fora do país e ter mais regalia, etc, né? Então, no fim do dia, é isso normalmente que se passa na cabeça, mas a pessoa não entende que uma vez que você legaliza por completo o negócio, isso te força a ser mais eficiente. Isso faz com que a tua barra suba. Isso faz com que você se desafie a entregar mais e melhor. Porque você vai ter que vender mais. Porque Exato. Agora vai ter ali os 15, 20, daí vai depender, né, aonde você está se enquadrando como empresa, que você vai ter que pagar, né? Então, esse ponto, para mim, que as pessoas não entendem, que assim, é um desafio que você coloca contra você mesmo, e cara, e a tranquilidade que você tem de dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu tô fazendo a minha parte e no longo prazo o bem vence. Né? Eu curto, talvez a gente fala no nosso mercado, eu conto a história da Eleveros porque a gente espera que o exemplo arraste, nesse caso aqui. Quando eu cheguei para trabalhar de volta com minha família em 2010 em Assis, cara, a empresa, ela era uma empresa que sonegava, era uma empresa menor, pequena, prestadora de serviço ainda. Estamos falando de 2010, uma empresa de 40 colaboradores, 20 milhões de receita, já era relativamente grande, mas estava dentro desse contexto. De boa parte das empresas que vêm aqui hoje estão fazendo 10, 20 milhões, registram um funcionário por fora, faz uma coisa, faz outra, dá um jeitinho aqui e ali, não contabiliza, não fecha DRE, não fecha... E naquele momento, eu cheguei aqui, só para você ter uma ideia, eu trabalhava em multinacional antes de vir. Eu cheguei com meu cartão de crédito, eu tinha todo... Meu pai não tinha cartão de crédito, não podia circular de... Eram umas coisas assim que... Você pode perguntar pro meu pai hoje, 15, 16 anos depois, qual o tipo de vida que ele prefere, a vida naquele modelo ou a vida hoje onde está tudo regularizado, paga imposto pra caramba, paga. É para se questionar o que acontece no Brasil? Para mim, você tem mais direito de fala para questionar se você faz sua parte também. É isso aí. Porque eu conheço um monte de doutor da política aqui, independente de Lula ou Bolsonaro, que vem para mim, fala um monte de política, mas na primeira oportunidade de sonegar imposto de renda tá fazendo. Então, e aí? É isso aí. Vamos fazer o nosso dever de casa e, claro, vamos brigar. Eu acho também que o Brasil deveria, cara, ser muito melhor do que ele é hoje. Se a gente, politicamente falando, independente de qual lado, fosse mais focado em eficiência, em ser... De fato, eu defendo. Se fosse uma política empreendedora, meritocracia, tem um monte de gente que não concorda com isso, mas eu concordo, teria que ser. Mas não é assim que é, né? Cara, e essa objeção, que é uma objeção grande, e uma vez passada essa objeção, o que você acha que é a outra objeção? Essa galera entende que se educar é importante? Ou você vê que tem muita gente que fala, não, eu já sei, não preciso melhorar? Eu acho assim, depois que você passa a objeção de colocar... porque as duas barreiras são, a primeira de legalizar. Mas eu falo muito o seguinte, eu tento explicar. É legalizar para crescer. Não adianta legalizar e ficar parado. Porque daí você vai ficar com a sensação de que você deveria não ter legalizado, não ter feito CNPJ, não ter estruturado. Então o mindset aqui é, primeiro, te convencer de que você tem que passar por essa bolha e ir adiante em ter o seu CNPJ, emitir nota, contratar gente. Segundo, vamos mexer o doce. Acho que a próxima barreira e que a nossa escola tenta trazer e aproximar é estratégia de crescimento. Então vários instaladores hoje, eu faço reunião, até o Roberto de Prudente, um dos instaladores que recentemente me procurou, para falar, olha, eu tô com meu filho na empresa, tô com isso. Às vezes eu faço reunião com os meus clientes para como é que eu cresço, como é que eu gero mais venda aqui na minha cidade, como é que eu faço isso e aquilo. E eu acho uma delícia. Só que como é que a gente cria dentro do curso uma forma de escalar essas orientações que a gente tem dado para a galera crescer. E 3 dicas para essa galera crescer, que também serve para um monte de gente que está ouvindo aqui. Primeiro, eu acho que depois de ter aberto o CNPJ, depois de você estar dentro do negócio, primeiro, digitalizar o teu negócio, sair do papel de pão. Né? Então, teu orçamento, organizar melhor teu orçamento através de digitalização, fazer uma melhor gestão de cliente e ter uma mentalidade de vendas, porque essa galera não faz isso também. Então, é muito técnico, Bruno. Então, ele pensa que se profissionalizar é aprender a instalar ar-condicionado melhor. Então, eu falo, digitaliza, começa a emitir orçamento de forma digital, cadastra teu cliente, faz gestão de cliente mesmo, entende que o cliente é um ativo, entende... Porque a maioria faz uma venda... A pergunta que eu te faço é quantos prestadores de serviço que você contratou
e que depois, se você não procurar ele de novo, ele nunca mais vai te procurar. Todos. É isso. Todos. É isso que eu falo. Eu falo pra galera assim, pelo amor de Deus, você tem o cliente, você instalou, você encantou o cliente e você nunca mais mandou nenhum oi pra ele. Deixa eu te falar um negócio, que é igual dentista. Dentista, você tem que pelo menos uma vez por ano fazer aquela limpeza básica. Cara, se o dentista... Eu não lembro quando foi a última vez que eu fui no dentista. Eu não sei se faz mais de um ano ou menos de um ano. Eu acho que tá por aí, porque eu já falei... Ninguém te chamou também. Ninguém me chamou. Cara, é um negócio muito básico. É você pegar a tua lista jogar no Excel e ver a última data da consulta e colocar para a secretária que já marca toda semana, ver quem faz mais de um ano que veio ou tá próximo de fazer um ano e que não veio. Deixa eu mandar uma mensagem às 8, tudo bem? Sabia que já faz quase um ano que você não vem? Poxa, é importante você garantir que os seus dentes estão em ordem para não ter problemas maiores. Quer marcar uma consulta? Cara, eu falaria, qual a disponibilidade de data? Pode essa data? É isso, me manda 3 opções. Acabou. Cara, outra coisa. Na casa atual que eu moro, no apartamento atual que eu moro, a gente, quando mudou pra lá, fez uma limpeza dos filtros de ar-condicionado, fez a manutenção que deveria sempre fazer. E daí a gente fez uma segunda depois. E agora a gente tá usando muito no calor pra ficar quente, no frio pra ficar quente. E eu tô sentindo o ar, assim, eu já falei pra minha esposa, né? Eu acho que a gente deveria fazer uma manutenção de novo aí nos ares. Cara, o cara que fez a limpeza... Ele nem te ligou mais, né? Nem me ligou mais. De novo, cara, quanto tempo na média dura e que a pessoa deveria fazer uma limpeza? A cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada... Cara, manda uma mensagem. Qualquer mão de obra de ar-condicionado hoje, na Profis, por exemplo, no app, tem uma configuração padrão para em 6 meses, depois que ele executa algum serviço, avisar para ele, olha, faz 6 meses que você instalou, você já foi lá oferecer uma limpeza para esse cliente? Quase ninguém faz, Bruno. Então, assim... A digitalização que você fala é isso, é ter ferramentas que vão te ajudar a escalar, que te apoia a vender. E te apoia a fazer uma gestão de cliente melhor e uma venda melhor. Isso que você disse sobre digitalização e no fim do dia tem que ser simples. Porque no final do dia, quando esse cara pensa em profissionalização, ele pensa que é aprender a instalar melhor. Isso é uma parte importante. Porque se você não instalar bem, pelo amor de Deus, você não está no mercado. Só que ele esquece toda essa parte de ter software, gestão de cliente, vendas e querer fazer a próxima venda. Ele reclama que não tem, mas na carteira dele... Ele tem todo um histórico de cliente que ele não pega o telefone para ligar. Esquece. Se ele trabalhar só na carteira dele, ele triplicaria de tamanho. Ele tem receita recorrente. É isso. Se ele está 5 anos no jogo, 5 anos no jogo, se ele só trabalhasse a base dele, ele tem 3 vezes mais receita amigo, fácil. Eu sou o principal refém de prestador de serviço. Cada vez que, por exemplo, energia solar, tem as minhas placas lá. O cara que instalou as minhas placas não me liga. O outro cara que uma vez fez limpeza, ele me liga a cada 6, 7 meses. Ô patrão, vou subir aí no seu telhado, ó. Tô no telhado do vizinho, vou subir, vou dar uma limpeza. Posso fazer? Eu nem pergunto o preço, bicho. Pode. Faz a limpeza, depois me manda aí quanto eu te devo. Então, é isso que o cara tem que fazer. É muito maravilhoso. Cara. Porque você sabe que é isso também. Você tá pensando nisso aí, um cara te liga, manda uma mensagem. Tá maluco, Brunão, pode fazer? Quando é que eu posso fazer a limpeza aí? Meu irmão, pode tá aqui o telefone da moça que trabalha lá em casa... Aí tá autorizado já. Aí ele reclama que às vezes uma venda é brigada. Um preço de equipamento, um preço da mão de obra naquela venda nova é brigada. Mas na que já tá na mão dele, ele não faz. Tem muito mais margem, não tem discussão de... É uma loucura mesmo. Então, de fato, existe o mundo inteiro a ser profissionalizado aí. Mais de 220 mil empresas a serem profissionalizadas. Baita missão, hein, meu querido? E nós vamos fazer um funil, né, Brunão? Então a gente prepara os caras menores, eles vão evoluir. Na hora que eles chegam no tamanho, aí nós temos que desembocar aqui no G4, né, bicho? Vambora. Porque eles vão crescer, vão chegar a 5, 10 milhões de faturamento. Vambora, e aí? Vambora, vai ter que ter para a próxima jornada, tamo né? Junto. Boa. Tamo junto. Cara, vamos aqui... Cara, sempre é um grande bate-papo aqui. Passa delícia, passa rápido. Passou quase 1 hora aqui que a gente tá conversando. E aqui pro bate-bola final, cara. Um erro que quase te custou o negócio. Cara, dói em mim falar sobre isso, viu? Que foi a abertura da divisão de energia solar. Quando vocês fizeram isso?
A gente fez em 2018 para 2019. Foi depois que o fundo entrou. Foi depois que o primeiro fundo, a 2B Capital, entrou. E eu acho que ali ajudou a gente, depois da abertura da empresa, história rápida aqui, a gente fez uma aquisição de empresa também. Compramos uma empresa que faturava em 2019 3 milhões de reais ano. Em 2022 estava faturando 140, para você ter uma ideia. Então a gente, no solar. No solar. Dentro do nosso grupo, né? A Leveros, a gente comprou controle, evoluiu, trouxe a empresa. Sócios fantásticos, também uma galera super legal. Só que o mercado de climatização, o mercado de energia solar no Brasil em 2023 teve mudança de regulação, teve uma porrada de coisa. E era o momento que a gente estava mais estocado, mais fazendo volume. Cara, tava um absurdo. A gente estava projetando em 2023, final de 2023 para 2024, a gente fez uma compra de mais de 40 milhões de reais de estoque de equipamento. Meu amigo, eu tenho muita história de sucesso, mas se você quiser ouvir as erradas, nossa senhora. Naquele momento, só para você ter uma ideia, Bruno, em janeiro de 2024, eu pagava X, né? Pagava 10 reais, por exemplo, numa placa. Em março, a placa já custava 4, cara. E a placa no meu estoque eu não conseguia nem vender pelo preço que eu paguei. E o mercado foi caindo, diminuindo muito rápido. Em menos de um ano virou pó. E só para você ter uma ideia, cara... 40 milhões viraram pó. Viraram pó. E a gente... Foi 2023 isso, desculpa. E a gente teve que fechar a divisão. Foi uma decisão. E o que ajudou a gente, essa decisão que quase custou o negócio? Eu digo que quase custou porque foi um prejuízo imenso. E se a divisão de climatização não estivesse gerando muito caixa, a gente teria um problema. Só que também nos elucidou sobre, olha, a decisão final da plataforma e estar no mercado de climatização, o foco no mercado, ser a plataforma, fechar essa mandala aqui em torno do instalador, foi, olha, não vamos ficar fazendo aventura de outros produtos que não sejam climatização, vamos fechar uma execução completa, numa visão de 5 anos, vamos verticalizar para depois a gente pensar em, putz, será que o que a gente, nosso pensamento no próximo ciclo pode ser, putz, eu já fiz isso muito bem nesse mercado, será que eu consigo olhar para outros mercados também? Legal, cara. O que você deixou de ser quando cresceu? Cara, talvez ingênuo, talvez achar que as coisas sempre dão certo, independente do esforço que a gente emprega, acho que foi isso. Qual foi o pior conselho sobre negócios que você já recebeu? Uma vez eu já ouvi, no começo da minha carreira na Leveros, de que a melhor forma de ganhar dinheiro como empresário era pagando o mínimo possível para o seu funcionário para que você extraísse o máximo possível de resultado do teu faturamento. Acho que essa foi a pior que eu já ouvi na minha vida, cara. Disparado, assim, disparado. Explica pra galera por quê. É óbvio. Mas meu amigo, o óbvio porque o empresário, porque eu acho que o empresário, às vezes, ele pensa no seguinte, né? Ele pensa que pagando mal a pessoa que você traz para trabalhar é o melhor caminho. Eu vou pagar o mínimo possível para o colaborador, vou trazer um monte de gente mais ou menos ou ruim e não vou qualificar acho que você mesmo, você mesmo fala, né? O pior não é você não investir. Quando você deixa de investir no colaborador e paga pouco, o teu problema é que ele fica no teu negócio. Agora, se você for atrás de gente boa, e além de ir atrás de gente boa, remunerar bem, e pagar, e dar curso, e educar, essas pessoas ficam e levam o teu negócio para outro patamar. É a famosa economia burra. Eu já ouvi essa, hein? Não sei se vocês já ouviram aí, galera, mas essa eu já ouvi. Essa é a economia burra. Você achar, cara... O core do teu negócio é gente. No final do dia, meu amigo. É gente alinhado a um propósito, remando para o mesmo lugar. E, cara, economia burra é trazer gente barata ou pagar menos do que as pessoas, de fato, adicionam de valor para o negócio. Também não quer dizer pagar 20 vezes acima do que é o mercado, mas é pagar o justo. Eu acho que tem que remunerar bem, né? De acordo com a competência e o tempo todo buscar fazer com que ela evolua, né? Boa. Uma verdade dura que você aprendeu ao lidar com investidores? Quem gosta de verdade, embora o investidor venha para te apoiar, no final das contas, o fundador, a gente que está no negócio, a gente quer o resultado financeiro, a gente quer de verdade o resultado financeiro, mas a gente é apaixonado pelo negócio também. Perfeito. Então, nem sempre é sobre resultado financeiro. E para mim, você pode pintar de verde e amarelo, contar a história que você quiser contar aqui sobre investidor ligado a propósito, mas eu ainda não conheci. Então, a verdade investidor é muito justo desde que você entenda qual é o jogo que você está jogando. E investidor precisa que X vire 4, 5, 10 mil X. Independente do impacto que você está causando. Eu acho que esse é um bom ponto. Perfeito. Não me venha aqui querer convencer
de que você vai colocar investidores ligados ao teu propósito, porque eu não conheço investidor que pega dinheiro para investir e justifica para os investidores que, olha, teu dinheiro está virando pó, mas nós estamos melhorando o mundo como um todo. Teu dinheiro está multiplicando e estamos melhorando o mundo. Ótimo. Exato. Daí beleza. Essa daí combinação é fantástica. Investe mais. Mas eu acho que é disciplina do investidor. A verdade sobre o investidor é, ele traz disciplina. E o investidor não é do mal, cara. Ele está aqui para te apoiar, ele quer que teu negócio vire algo muito maior. Mas no final do dia, se ele tiver que tomar uma decisão entre maximizar o resultado versus o impacto que o negócio causa, eu acho que ele vai querer maximizar o resultado. Boa. Tiziano, obrigado. Cara, sempre uma delícia conversar contigo. Espero que não demore mais um ano para a gente trocar ideia de novo. Bora. Vai ser um prazer. Depois, quando você anunciar a plataforma, fizer o anúncio de qual aquisição, esperar aí voltar do OPM também. Mas aqui no fim do ano, começo do ano que vem, a gente bate um papo de um outro ângulo, cara. Vamos ter passado o OPM, abertura do curso aqui e a obra sua e da casa do Alfredo. Aí tem história. tem bastante coisa para contar. Para ver se tudo isso é verdade, né? Galera, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse bate-papo. Uma aula aqui, muita serenidade, muito jogo real, a vida de fato como ela é. E lembra de colocar lá 5 estrelinhas pra gente no Spotify, seguir o canal nosso, tanto no Spotify quanto no YouTube, comentar aqui, compartilhar com os amigos de você, dar um like, e é isso daí. Segue também no Instagram, @G4 Educação, @G4 Podcasts, @Bruno.Nardon, @Tiziano Filho, Tiziano GP Filho. GP Filho. Exato. Tá bom. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu!